Tinha uma rotina de acordar, dormir direito? Não, era noite em claro. E só poderia comer quando ele acordasse. Era só quando ele realmente deixava. O influenciador Ítalo Santos, ele ficou famoso, né, exibindo as suas chamadas crias na internet. Mas o que parecia ser, sei lá, só mais um reality show de redes sociais, acabou se transformando num dos maiores escândalos recentes. Nos últimos dias, ele e o marido, conhecido como Euro, foram presos sob acusações pesadíssimas: tráfico de menores, exploração de adolescentes e até lavagem de dinheiro. As investigações revelam que o casal usava uma verdadeira rede de contatos para comprar crias em diferentes estados do Brasil, oferecendo dinheiro, celulares e imóveis para as famílias em troca da participação dos jovens em seus vídeos. Por trás da aparência de entretenimento, existia um esquema organizado que agora levanta suspeitas de tráfico humano numa escala nacional. Então esse caso é muito mais profundo do que a gente imaginava, né? O que era apenas conteúdo para a internet pode esconder crimes graves em uma rede muito maior do que a gente pensou. Hoje eu vou te contar alguns detalhes sobre como tudo isso começou, como a polícia chegou até o Ítalo e quais foram os desdobramentos dessa investigação que acabou chocando o país. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Nos últimos dias, o nome de Ítalo Santos, influenciador digital que já acumulava aí milhões de seguidores e fama nas redes sociais, acabou se transformando num sinônimo de escândalo. Acusações de tráfico humano, exploração de adolescentes e lavagem de dinheiro acabaram colocando o Ítalo e o seu marido, aí conhecido como Euro, né, no centro de um dos maiores escândalos e numa das maiores investigações recentes envolvendo influenciadores. A história começou com denúncias isoladas, cresceu, né, veio o vídeo do Felca, até culminar então numa operação policial que não só chocou os fãs, né, mas também trouxe um debate bastante urgente, né? Até que ponto essa busca por fama e engajamento nas redes sociais pode esconder práticas criminosas. O Ítalo Santos, ele sempre se apresentou como um criador de conteúdo irreverente, né, cercado de jovens que ele costumava chamar de suas crias. Para o público, aquilo parecia apenas um estilo de vida ousado, uma espécie de reality show improvisado, com adolescentes participando de vídeos engraçados, polêmicos, muitas vezes provocativos, né? E até sexualizados, a gente pode dizer assim, né? Bom, só que por trás das câmeras, o que parecia um entretenimento começou a levantar suspeitas. Algumas denúncias apontavam que esses adolescentes não estavam ali apenas por diversão. Tá? Havia relatos de contrapartidas financeiras oferecidas às famílias, né, para poder permitir a permanência desses jovens na casa dos influenciadores. E não parava por aí, tá? Celulares, presentes caros e até imóveis teriam sido usados como moeda de troca para poder manter esses menores à disposição do casal. Sem contar que é dito também, né, há algumas acusações de que o Ítalo, ele organizava essa casa como quase que um ditador, a gente pode dizer assim, né? Tem algumas denúncias falando inclusive de que as crianças aí, os adolescentes, só podiam comer depois que ele acordava. Então se ele acordava muito tarde, todo mundo ficava sem comer e tinham que respeitá-lo, e aquela aparência de bom moço, né, aquela aparência que ficava na frente das câmeras, era só na frente das câmeras mesmo. Que por trás, né, as acusações que rolam é de que ele seria um verdadeiro Kim Jong-un, a gente pode dizer assim, né? Direitinho? Quando ele queria. E só poderia comer quando ele acordasse. Era só quando ele realmente deixava. Tinha uma rotina de acordar, dormir direito? Não, era noite em claro. Bom, essas informações, né, chamaram a atenção, obviamente, das autoridades e pouco a pouco começaram a surgir investigações sobre a real natureza desse projeto aí do Ítalo, né? Bom, foi no dia 15 de agosto de 2025 que o caso acabou dando uma guinada definitiva, né? Numa ação coordenada pela polícia com o apoio do Cyberlab, né? O Ítalo e seu marido, Euro, eles foram presos em Carapicuíba, em São Paulo. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo, tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. A prisão foi cumprida em atendimento a mandados expedidos pela Justiça da Paraíba, onde ocorriam então os principais processos. Os crimes investigados incluíam tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes, trabalho infantil artístico irregular e lavagem de dinheiro. A operação não se restringiu à prisão
do casal. A justiça determinou também suspensão imediata das redes sociais do Ítalo, busca e apreensão de equipamentos eletrônicos, medidas protetivas para os adolescentes envolvidos, e essa decisão, aí datada de 13 de agosto, já indicava então a gravidade das acusações, revelando que havia provas suficientes para sustentar a urgência dessa medida. Um ponto crucial da investigação foi o envolvimento do Laboratório de Operações Cibernéticas, CyberLab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi através da análise digital que os investigadores conseguiram traçar os fluxos de conteúdo monetizado, identificar redes de colaboradores e mapear também os contatos usados por Ítalo para poder comprar crias, em diferentes estados do Brasil. O uso de tecnologia permitiu comprovar que não se tratava apenas de uma casa de influenciadores, mas de uma rede organizada de exploração. Isso elevou então o caso a outro patamar, de um suposto reality improvisado para uma acusação de tráfico interestadual de pessoas. Segundo o Ministério Público, o Ítalo e o Euro, eles recrutavam então adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo vantagens para suas famílias. Em troca, esses jovens passavam a viver sob a influência do casal, participando de vídeos, aparições públicas e conteúdos digitais que, no fim das contas, geravam lucro e visibilidade para os dois. Era um sistema que se alimentava do desejo de fama das crias e da ambição das famílias, que viam nas promessas de presentes e dinheiro uma forma de ascensão social. O problema é que esse processo, ao mesmo tempo em que trazia ganhos para os adultos envolvidos, expunha adolescentes e crianças até mesmo, a riscos enormes, violando direitos fundamentais e configurando um cenário de exploração econômica e sexual. A notícia da prisão, é claro, rapidamente se espalhou ali, ocupando espaço em portais, telejornais, redes sociais. Fãs que antes acompanhavam as aventuras de Ítalo com entusiasmo, agora se dividiam entre a incredulidade e a revolta. Enquanto alguns defendiam que tudo não se passava de uma perseguição ou exagero da mídia, outros cobravam justiça imediata, alegando que as evidências eram claras e que não havia como relativizar o caso. Esse episódio também levantou uma discussão ali um pouco mais ampla, de até onde vai a responsabilidade de influenciadores que lidam com jovens em seus conteúdos e mais, como famílias podem ser convencidas a permitir que adolescentes participem de esquemas aí tão arriscados. Bom, até o momento, a defesa de Ítalo e Euro evita declarações públicas detalhadas. Eles estão sempre alegando que ainda estão analisando os autos. O silêncio, porém, não impede que novas informações surjam. Documentos da investigação apontam para um esquema de pagamentos regulares às famílias, além da compra de bens de alto valor, todos rastreados pelo fluxo financeiro do casal. Então esse detalhe acaba fortalecendo a tese de que não se tratava apenas de uma ajuda ou de um apoio aos jovens, mas sim de uma estratégia deliberada mesmo de manutenção do esquema de exploração. O impacto do caso acabou extrapolando a esfera policial. Plataformas digitais passaram a sofrer pressão para poder rever critérios de monetização e fiscalização de conteúdos envolvendo menores de idade. Afinal, se durante anos o Ítalo conseguiu lucrar expondo as suas crias, até que ponto as plataformas também não têm responsabilidade indireta por permitir e impulsionar esse tipo de material? Alguns especialistas em segurança digital reforçam que casos como esse tendem a se repetir enquanto não houver políticas claras para poder proteger adolescentes na internet, especialmente diante da popularização de formatos aí como casa de influenciadores e reality improvisados. Bom, para organizar os acontecimentos, a gente pode resumir numa linha do tempo. No início de 2025 já crescem rumores e denúncias sobre o envolvimento de Ítalo com adolescentes em seus vídeos. Meados de julho, as investigações avançam e o CyberLab aí entra em cena, rastreando então contatos e fluxos digitais. No dia 6 de agosto, o dia D, a gente pode dizer assim, o vídeo do Felca é lançado e começa a tomar uma repercussão nunca antes vista. E no dia 13 de agosto, a Justiça da Paraíba então determina medidas emergenciais, suspensão de perfis, apreensão de equipamentos e proteção aos adolescentes. No dia 15 de agosto, o Ítalo e o Euro eles são presos em Carapicuíba, no interior de São Paulo. No dia 17 de agosto,
reportagens aí em tudo quanto é canto, né? Em especial ali essa reportagem aí do Metrópolis, de onde a gente se baseou para fazer esse vídeo, né? Acabam revelando detalhes sobre a suposta rede, então, de compra de crias e os benefícios dados às famílias em troca da participação. Então esse caso do Ítalo, né, não é apenas a queda de mais um influenciador envolvido em escândalos. Se por um lado a prisão representa um avanço no combate ao tráfico humano e à exploração de menores, né, por outro lado acaba escancarando um problema que vai muito além de um nome em específico. Né? Mostra como que o ambiente digital ainda pode ser um terreno fértil para abusos quando não há limites claros, né, e fiscalização efetiva. E no fim, a grande questão que fica é, né, quantos outros casos semelhantes ainda não vieram à tona?